olha, você gostaria de pagar o mesmo tanto de imposto que você está pagando hoje para deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Para você, empresário, entender que não compensa trabalhar no Simples Nacional, que o supermercado faturando acima de 200 mil. Isso aí é fato. Nós vamos começar a desmistificar isso agora. Então vamos lá para mais um episódio aqui do Conta Comigo Cash, nosso podcast quinzenal aqui da Conta Comigo, Before. É um podcast com o intuito aí de trazer instrução aos empresários e principalmente aos empresários do nicho de supermercado. Fica com a gente porque hoje nós vamos tratar de um assunto que pode ser de grande relevância para o seu negócio. Principalmente se você é supermercado, é dono de um supermercado, fatura aí acima de 200 mil reais e ainda está no Simples Nacional. Esse episódio é exclusivo para você. Você tem dúvidas sobre é compensativo mudar de regime ou não? Preciso sair do Simples Nacional ou não? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Então fica com a gente que nesse episódio nós vamos te esclarecer todos os principais pontos que você precisa para fazer uma transição de regime tributário tranquilamente. É isso mesmo, né, Max? Tô aqui com o Max, meu sócio, sócio da Conta Comigo, contador e especialista, né, Max? Pode até falar um pouquinho mais. O Maxwell, ele tem essa especialidade de fazer a transição de regime tributário. Eu acredito aí que já foi pelo menos umas 3 dezenas de empresas que você já fez essa transição do simples para o lucro real. E os clientes sempre pontuam: poxa, mas é isso? Foi tão tranquilo? Eu achava que seria bem mais complexo. Maxwell, seja bem-vindo e faça aí as honras, explica um pouquinho mais sobre isso. Acho que é um conteúdo de grande relevância aí para nossa audiência. É isso mesmo, Eliabe. Dá um olá aí para nossa audiência que sempre tem nos acompanhado, tem achado relevante os nossos episódios, né, os materiais que a gente divulga na internet. E é isso, Eliabe. Existe alguma coisa nesse contexto, tudo é mito, né? Alguma coisa é medo, é medo do desconhecido e tal. Fácil não é, Eliabe, mas tem se as coisas forem feitas com um método, né? Se as coisas que são feitas com método, com consistência ali, com diligência, dá certo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Dá pra fazer. Acho que com as dicas ali que você já me antecipou que quer perguntar, eu acho que dá pra fazer essa transição de uma maneira tranquila aí, qualquer supermercadista. Maravilha. Max, tem uma dúvida. Quando a gente fala assim eu quero até assim derrubar alguns mitos, até o seu perfil mais de contador, né? Fala, poxa, fácil não é e tal, vamos lá, tem alguns processos. E tem mesmo. Sim. Só que o que eu ouço dos nossos clientes, Max? Que não era nada daquilo que ele imaginava, que achou muito mais simples. Sim. Só que não é que é totalmente simples, né, Max? É porque nós aqui na Conta Comigo, nós pegamos na mão do empresário. Sim. E acompanhamos ele nessa transição do início ao fim. Uma transição que você já disse, inclusive, num outro episódio que está aqui no nosso canal. Até convido a nossa audiência que de repente está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, no primeiro vídeo do nosso canal. Nós temos demais vídeos ali justamente sobre esse assunto de regime tributário também, onde eles falam que foi muito tranquila essa transição. Sim. Que não é bicho de 7 cabeças. Então a gente vai aqui derrubar alguns mitos e a gente vai explicar aqui o porquê que com a gente geralmente é mais simples. Sim. Né? Tem esses relatos de cliente. Por que com a gente é mais simples? E a gente vai dar, inclusive, a prova de vários pontos desse aqui nesse episódio. Vamos lá? Vamos lá. Vamos derrubar esses mitos aí. Como eu disse, assim, né? Não é algo simples, mas tudo que você faz com o método, com a direção, tem um manual de como que você vai fazer isso. E, assim, o que a gente faz de diferente na nossa empresa é esse acompanhamento, né? A gente não terceiriza. Olha, eu fiz o estudo tributário aqui para você, o melhor regime tributário para você é o lucro real. Então vamos passar, tá aqui uma lista de obrigações que você tem que cumprir a partir de hoje. O nosso método não é esse, né? O nosso método é, olha, vamos trabalhar paulatinamente, pausadamente. Você vai implantar determinadas ações em determinadas datas,
com tempo, com treinamento e tal. A gente vai validar se você está fazendo certo ou não. Vai no cobrar seu, caso ele não tenha feito, isso, né? no seu regime tributário. Porque assim, Eliab, tem uma questão também que as pessoas têm um entendimento assim, olha, eu estou no Simples Nacional, eu posso fazer de qualquer jeito. Não pode, não deveria fazer de qualquer jeito, né? Então, se eu estou no Simples Nacional, eu não dou entrada nem nota. Poxa, deveria dar entrada de nota lá no sistema, fazer a segregação ali da conversão de unidades, ter um controlezinho de estoque. Isso vai te ajudar, mesmo que o lucro real não seja para você uma opção para economizar, você tomar essas ações aí vai já melhorar a sua vida. Então, o processo de migração para o lucro real deixa a empresa mais organizada, o cara fica mais satisfeito, os processos ficam mais organizados e a empresa roda de uma maneira até mais satisfatória. Não só o ganho que você tem não vai ser só tributário, o ganho de gestão também vai ser bom. Ô Max, perfeita essa colocação. Inclusive eu ia até comentar contigo, estava analisando aqui um checklist de os principais pontos, né, de Sim. transição. Claro que de transição do simples para o real de um supermercado, Sim, que claro. é o nosso nicho. E exatamente essa impressão que eu tenho. Uhum. Quando eu olho os principais pontos, eu falo, peraí, mas isso daqui não é para quem para quem vai pro lucro real, isso. tem que ter isso daqui. Toda empresa deveria isso ter, aqui né? deveria ter. Falar, Eliabe, mas por pontos de gestão da empresa? Não, até mesmo fiscal. Porque, poxa, tem que fazer nota de devolução, é um ponto que a gente vai abordar ali. Uhum. Tá, mas no Simples também, como se não faz nota de devolução de clientes, por exemplo, dos seus clientes que trocam mercadoria, compram uma roupa de determinada marca, volta lá e troca por outra. Pera aí, mas tem que fazer nota de devolução, porque senão o estoque não bate. Sim. O estoque fiscal ele é contabilizado mediante nota fiscal. E no Simples Nacional, um detalhe importante, só para não esquecer, no Simples Nacional, a nota de devolução também reduz a base de cálculo do imposto. Pronto. Entendeu? Então tá aí. Ah, mas é desagregação de reclassificação de mercadoria, desagregação de notas, a gente vai abordar isso. Uhum. Poxa, mas se eu não fizer isso no Simples, o seu estoque também não vai bater. Sim. Tem até um ponto aqui. Ah, mas tem que ter todo o controle financeiro. Mas no Simples também. Como é que você trabalha no Simples Nacional e não sabe quanto que você ganha? Não sabe quanto que você deve, quanto tem para receber. Exato. Ah, mas o cadastro de produto tem que estar certinho. No Simples também, senão você vai pagar imposto errado. Seja mais ou seja menos. No Simples também não é imposto alíquota fixa efetiva sobre todos os produtos. Cada gama de produto ali vai ter a sua tributação no Simples. Até a gente vai abordar ponto a ponto, mas compra de produto rural, aí tem que pegar nota. Mas no Simples também, então como é que fica seu estoque? Você não entra com nota e sai com nota depois? E o Simples Nacional também tem a obrigação de reter o fundo rural, né? Então tem mais obrigação por aí. Então são questões que não é só de gestão, que também melhora, mas tem o ponto fiscal que, poxa, então precisa organizar essa parte fiscal no lucro real? Não, no Simples também. Isso. E no Simples você pode estar perdendo dinheiro por não estar com essas questões regularizadas. Com certeza, no Simples, porque assim, a pessoa, olha, a obrigação principal é pagar o imposto, isso é o que a gente chama de contabilidade, né? Tem a obrigação principal e as obrigações acessórias. A obrigação principal é pagar o imposto. O imposto no Simples Nacional, ele é calculado sobre a receita. Então, olha, vou emitir nota de venda aqui, tá tudo bem, eu tô tudo bem com o fisco, não é bem por aí. Além de você estar deixando de cumprir algumas obrigações acessórias, você pode estar pagando imposto a mais, né? Então, se você não dá entrada correta no seu estoque ali, na hora de fazer a venda, por exemplo, a parte de bebidas, né, refrigerantes e tal, isso aí é tudo monofásico no PIS e COFINS. Então, se você não cadastra o produto lá, comprou lá uma Coca-Cola, o NCM de refrigerante e tal, colocar ali certinho, na hora de gerar a sua nota, vai sair tributado, você vai pagar PIS e COFINS sobre a Coca-Cola que não precisa. É verdade. E, inclusive tem um ponto, né? Poxa, agora eu vou ter que dar entrada em todas as notas no meu sistema. Mas no Simples também, senão como é que você vai alimentar o seu estoque? Exatamente. Então é uma decisão de gestão, assim, que você já deveria estar fazendo. E o diferencial nosso é que a gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente coloca numa ordem de prioridade, né? E instrui o cliente ali a fazer. Show. Max, antes de a gente entrar ponto a ponto, de forma mais resumida possível, é difícil realizar esses ajustes para fazer a transição de regime? Não é difícil não, Eliabe. Quanto tempo em média? A gente tem esse dado, né, também de... A gente tem. O que eu sempre peço pro cliente é até 3 meses, de 3 a 6 meses. A gente já fez transição antes de 3 meses, né? Antes de 3 meses a gente já fez.
Mas na média, entre esse tempo, entre 3 e 6 meses, a gente faz a preparação ali, coloca as rotinas internas, ele no Simples Nacional. Tem muitos clientes que começou a contabilidade com a gente, e no Simples ele já começou a economizar tributos, por a gente ter organizado isso aí. Às vezes o cara lá estava com a alíquota de 10, 11%, a alíquota dele caiu para 8, 9%, já teve uma economia, né? Eu tive um caso recente agora, de um cliente que ele pagava em média R$ 7.000, R$ 7.500 de DAS todo mês. Mudou a contabilidade pra gente, no primeiro mês já caiu para 5.000. Show. Eu mandei uma mensagem para ele, olha, tá vendo aí, já teve graças ao nosso trabalho, a gente já viu e tal, tinha muitos materiais lá que era substituição tributária e estava como tributado, muitos produtos que era monofásico, PIS e COFINS também estava como tributado. Você tocou num ponto que é sensível para alguns empresários que ainda estão no Simples Nacional, alguns donos de supermercado, né, supermercadistas que estão no Simples. Poxa, legal, eu sei que isso é bom, vai organizar, mas o pessoal comenta, porque assim tem muito burburinhos também sobre Sim. isso, né? Que esse custo da organização é muito alto. Por isso que às vezes economiza no imposto, mas você vai ter que ter uma pessoa só para entrada de nota, uma outra pessoa só para financeiro, uma outra só para cuidar das notas fiscais. E isso que mexe muito com a cabeça desse dono de supermercado. Será que é isso mesmo? Então por isso que a gente vai passar vários pontos aqui, né, Max? Para que fique claro, ponto a ponto, do porquê que não é esse bicho todo, né? Não, e esse cálculo aí, porque realmente tem um custo administrativo, isso eu não posso negar, tem um custo administrativo, mas esse cálculo, para o supermercado, esse faturamento, assim, a partir de R$ 100.000 já começar a estudar, a partir de 200, esse cálculo desse custo administrativo já está embutido, porque às vezes você tem que, olha, realmente vou ter que contratar uma pessoa para dar entrada de nota que eu não tenho, já deveria ter, mas enfim, não tenho, eu vou contratar só porque eu quero mudar para o lucro real, não é porque eu quero me organizar no Simples. É R$ 2.000. Só que daí o meu DAS, que era 10.000, vai cair para 8.500. Poxa, não vai compensar. Então esse custo administrativo para esse faturamento a partir de 100.000, 200.000, ele já está embutido. Mas deixando claro, não é esse cálculo que você acabou de falar. Você só está dando um exemplo. Só dando um exemplo. Que o empresário acha que a economia é só essa. Exatamente. Não, beleza. Porque a gente já fez, realmente, para supermercado abaixo de R$ 100.000, se fosse ver só o aspecto tributário, talvez já compensava ir para o lucro real. Só que daí, às vezes, ele não tem equipe para operacionalizar ali o lucro real. Seria mais vantajoso para ele até abaixo de 100.000. Por conta desse custo, a gente coloca a partir de 100. Entendi. Isso depende do estado também. Max, só para o empresário ter uma noção, para que ele não saia aqui desse episódio, que ele continue aqui com a gente. Hoje, um supermercado no Simples Nacional, vamos pegar aí faturando 500 mil. 500 mil não pode, né? O cara tá sonegando. Exatamente, 500 mil reais. Mas ele só tira de nota 250 mil. Às vezes não consegue, porque se for tirar só as notas de referente a cartão e Pix, já tá dando mais que isso, que é mais de 50% da venda. Mas hoje, ele faturando 500 mil, tirando 250 mil de nota, que já tá errado, que isso fique bem claro. Quanto que ele paga hoje em média de DAS? Eliabe, nesse faturamento aí, se o cadastro dele tiver mais ou menos organizado, ele já vai estar pagando 10%. 10% acima do faturamento. Isso. Que dá 25 mil. Exatamente. Em média isso. Em média isso. Varia muito de acordo com o estado e tal, né? Mas é a partir disso, dificilmente abaixo. Pronto. Você vai pro lucro real com faturamento de 500 mil, 100% fiscal, você vai pagar de 4% a 5% de imposto. Essa é a média. Depende muito da margem de lucro. No lucro real vai depender mais da margem de lucro. Vai pagar o mesmo valor. Para muitos. E vai dormir tranquilo. Para muitos cenários que a gente já viu, assim, eu não prometi, eu nunca prometo assim economia tributária, né? Alguns casos a gente vê e já analisa. Mas tem alguns casos que quando a gente faz análise, eu não prometo economia tributária, eu falo, olha, você gostaria de pagar o mesmo tanto de imposto que você está pagando hoje para deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? O cara, você tá doido. E eu ainda vou um pouquinho mais além. Ou pouca coisa a mais do que isso e dormir tranquilo. Porque o empresário, ele fala, poxa, tá tudo bem eu pagar um pouquinho a mais e dormir tranquilo. Isso, já aconteceu também. Só que ele imagina que o processo é muito mais complexo, muito mais oneroso, né? Sim. Que eu tô falando toda hora que a gente vai avançar nos pontos aqui, mas é interessante esse contexto, esse plano de fundo, para você, empresário, entender que não compensa trabalhar no Simples Nacional com o supermercado faturando acima de 200 mil. Isso aí é fato. E nós vamos começar a desmistificar isso agora. Vamos lá. Primeiro mito. Poxa, eu vou ter que trocar boa parte dos meus fornecedores,
porque eles não vão conseguir me mandar nota, eles me mandam nota, eles estão no Simples Nacional, eu não consigo fornecedor do que me gera crédito de ICMS, porque todo o problema é crédito de ICMS nessa nota. Claro que eu estou falando aqui de mercadoria para revenda. E a gente sabe que não é bem por aí. Sim. Você sabe explicar muito bem isso daí, né, Max? Que é um mito também. Poxa, mas eu vou conseguir fornecedor que me manda todos os créditos? Eu vou conseguir nota de tudo? Como é que é isso daí? Com certeza, Eliabe, dá certo sim. Isso aí é um mito que a gente desmistifica com poucas palavras. Em primeiro lugar, que a maioria dos distribuidores já são lucro real, né? Já são lucro real. Segundo lugar, aí vem a questão assim, de você fazer a gestão dos seus fornecedores, né? Então, a gente tem condições ali de te instruir e você facilmente vai identificar quem são os fornecedores do Simples Nacional que não estão te gerando crédito. A partir desse dado é que você vai tomar as ações ali. Você vai tomar as ações, você vai deixar de comprar dele ou não. Só que daí entra também a nossa experiência com supermercados. Porque que o pessoal fala? Olha, se você é do lucro real, não compra de Simples Nacional. Não pode. Isso é um mito. Isso aí eu estou pegando um atalho. Por quê? Se eu comprar do Simples Nacional, não vem o crédito, né? Correto? Não vem o crédito. Então, o que as pessoas orientam? Olha, não compra porque você vai perder o crédito. Mas se você souber precificar aquele produto, mesmo perdendo o crédito, você vai pagar mais imposto nele, mas aí você ainda vai ter lucro. Mas é mais fácil eu falar, não compra. Aí quando entra a nossa expertise em supermercados, por exemplo, vamos pegar o caso de Rondônia, onde o queijo é tributado, queijo mussarela. Aí ele compra um queijo mussarela lá de um produtor rural, né? É um queijo que é conhecido na sua cidade. É um produto que vai dar... Se você não tiver ele lá, você vai ter uma ruptura, vai perder venda, porque todo mundo da região conhece aquele queijo. Então, o que eu vou falar para você? Olha, você pode continuar comprando esse queijo do produtor rural ou do Simples Nacional, né? Aqui eu usei um exemplo do produtor rural, que é a mesma coisa. Você pode continuar comprando esse queijo, porém, você tem que jogar pelo menos 25% de margem para pagar o imposto. Você consegue? Não consigo. Esse queijo vende bem, é famoso, que o pessoal gosta e tal. Não, então beleza, pode continuar comprando esse queijo. Então, para tudo, você consegue ter um caminho, Eliabe. Então, produtos similares, esse aqui a distribuidora A vende e a distribuidora B no Simples Nacional não vende. Fala, olha, vamos comprar a distribuidora A, que é lucro real, que vai te gerar o crédito. A distribuidora B não vende, é Simples Nacional, não vai vir o crédito. Então, tudo tem que ser analisado o contexto. Às vezes é colocado essas regras, não compra do Simples Nacional, porque você vai perder dinheiro. Então, coloca como regra porque é mais fácil obedecer, né? Então, como a gente tem essa expertise em supermercado, eu vou analisar, mas esse produto aí que você compra do produtor rural, é um produto notável, como o Rosadas coloca, né? É um produto estratégico mesmo? É um produto estratégico, é um produto que traz cliente para a loja e tal, tudo tem um contexto, mas essa gestão de fornecedores dá para fazer, Eliabe, isso aí é tranquilo. E um ponto que eu vejo você falando com os clientes sempre, Marcos, o nosso cliente, ou quando entra com essa dúvida, que você fala, poxa, tenta negociar com o seu fornecedor. Sim. Esse crédito que ele não está te gerando, negocia isso com ele. E Exatamente. A maioria, geralmente, você tem me falado isso, que consegue negociar parte desse crédito que não vem como desconto na compra. Isso, consegue sim. Em muitos casos, principalmente esses produtos que não são, vamos dizer assim, produtos ultraprocessados, né? Produtos ali mais regionais e tal. Geralmente eles têm um diferencial e essa empresa pequena, ela consegue trabalhar com um preço menor, né? Então, questão de, por exemplo, temperos. Né, já aconteceu com um cliente nosso, tem esse cara aqui do Simples Nacional, tá querendo me vender tempero e tal. Então, faz o seguinte com ele, negocia um desconto de 19,5% aí. Ou pelo menos parte disso, né? E tal, para você ter possibilidade, porque assim, aí outro mito do lucro real, que depois a gente vai entrar nesse assunto também. Eu tenho que ir para o lucro real para sempre pagar menos imposto. Mas se a gente te provar, olha, você vai comprar um monte de produto do Simples Nacional, mas você está conseguindo colocar a margem nele, você vai pagar bastante imposto, mas você está continuando tendo ali 5, 6, 7% de lucro. Qual que é o problema? Mas como é que garante para o empresário que ele está ganhando, que ele está tendo esse lucro? Porque o grande questionamento do supermercado é, cara, eu nem sei quanto eu ganho. Como é que o contador vai dizer para mim que eu tô ganhando mais ou menos indo pro lucro real? Porque apenas olhar a questão tributária não dá, né? Isso. Como é que consegue provar que ele tá pagando mais imposto e está tendo lucro no final? Exatamente. A gente tem, ele abre a parte contábil ali, né, que vai entregar os demonstrativos, e a gente tem um setor assim no escritório que é fantástico, que traz algo mais no entendimento do empresário,
que é o nosso departamento de consultoria financeira. E ali ele mostra o resultado de caixa, quanto sobrou no seu caixa. Olha, esse mês você vendeu 1 milhão, teve 700 mil de fornecedor, pagou 25% ali de despesa, disso, daquilo outro, sobrou 50 mil de lucro. Pode ir lá na conta A e na conta B do seu banco, tem 25 mil em cada uma. Então a gente consegue provar para ele que de fato ele teve esse lucro, inclusive pelo sistema de caixa, que é um sistema que ele consegue visualizar melhor do que a DRE. Entender mais facilmente. A DRE é um relatório fantástico também que tem na contabilidade, mas às vezes dá um lucro na DRE, ele não está com esse dinheiro no caixa. Então às vezes pro empresário... Não consegue entender essa dinâmica do caixa de competência. Exatamente, tem dificuldade. Então a gente também... É uma coisa que a gente também tem que desmistificar, né? Eu só vou ter lucro se eu pagar pouco imposto. Então a gente tem clientes lá, os clientes nossos que mais têm lucro, é os que mais pagam imposto. E eles estão felizes da vida. Pessoal, olha isso aqui. Os clientes que estão no lucro real. Hoje 95% dos nossos clientes, supermercado, estão no lucro real. Quem não está ainda porque está em processo de transição. Isso. O que o Marcos acabou de me falar? Os nossos clientes que mais pagam imposto são os clientes que mais têm lucro líquido na última linha. É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Então isso significa que isso só comprova que o imposto no lucro real é sobre o lucro real. Exatamente. Até mesmo no quesito financeiro. Exatamente. Nosso departamento de consultoria financeira ele prova que quanto mais imposto você está pagando, mais lucro você está tendo. Exatamente. Essa é a conta, então. É porque o empresário ele acaba tendo essa impressão assim errada, porque geralmente vou falar assim, o boleto, né, em vez de falar a guia do imposto, o boleto do imposto é o maior que ele tem. Dificilmente ali um mercado que fatura 1 milhão vai ter um boleto de fornecedor de 25 mil. Mas um imposto de 25 mil é bem possível que tenha. Pode até ter, até mais. Falou, não, mas a mercadoria tá ali no meu estoque. Eu tô vendo, eu vou vender, vou transformar em dinheiro. Isso. E o boleto do imposto, ele vai transformar aquilo em dinheiro, né? Exatamente. Então você tem que ter todo o acompanhamento, porque o que dói pro empresário? O que dói pro empresário? E eu, como empresário contábil, também sinto isso. Dói pro empresário pagar uma guia de 20 mil e achar que aquilo ali tá tirando o lucro da empresa dele. E que aquilo era o lucro dele que tá indo embora. Que aquilo era o lucro dele que tá indo embora, que tá indo para as mãos do governo. Se, a partir do momento que o empresário tem, olha, eu paguei aqui uma guia de imposto de 20 mil, mas esse mês me sobrou 30, aí, poxa, o cenário já muda. Ele tem certeza que sobrou 30, não é um achismo. Então tem que ter esse acompanhamento também. E eu junto a isso, Marcos, uma opinião muito pessoal minha, que um pouco disso são essas empresas aí que tá em alta aí, principalmente na internet, né? Você abre o Instagram, aparece para mim o tempo todo. Poxa, você tá deixando dinheiro na mesa, você provavelmente tá pagando imposto errado. O cara já começa o vídeo assim. Isso é muito bom de se ouvir. Claro. Então ninguém fala assim, poxa, você tá pagando imposto errado, o seu imposto tá errado. Ok. Até aí a gente pode concordar. Você pode ter cadastro de produto errado, operações que está realizando de formas equivocadas, ok. Mas errado sempre para mais, sempre o empresário está pagando mais imposto, nunca é menos. Olha, você tem dinheiro na mesa, você está pagando imposto a mais, a gente vai recuperar. Mas espera aí, não é bem por aí. Eu sei que isso é bom e a mídia, infelizmente, é isso. Sim. Fala o que o outro quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. Então, sempre o cara tem essa sensação de que, poxa, o imposto é um boleto muito alto, como você disse assim, acabou de dizer. E aí o empresário ainda escuta isso na mídia. Poxa, eu tô enrolado, eu não tô dando certo, não tô prosperando porque eu pago imposto demais. Como se o único problema fosse imposto. E aí nós desenvolvemos esse departamento dentro da Conta Comigo, que é de consultoria financeira. Pera aí, vamos ver se é isso tudo mesmo, né, Max? Sim. E aí quando a gente vai olhar lá, tá pagando 2,5%, 3%, 5% de imposto. A gente até brinca, tá, e os outros 95%? Sim. Não é relevante? Esse 5% é relevante, os outros 95% não é? Né? Que é um pouco disso que você acabou de dizer aí, né? Exatamente, até aí tem, Eliabe, esses vendedores de internet, né? Eu já até acho que citei em outro episódio, tem um cara lá que é especialista em gestão de pessoas. Fala, você não tá ganhando dinheiro por causa da gestão de pessoas. Aí o outro é especialista em compras. Você não tá ganhando dinheiro porque você tá comprando errado. Aí tem o outro lá, especialista em sistema. Você não tá ganhando dinheiro porque o seu sistema é ruim. Aí chega o especialista
o cara lá da recuperação tributária. Você não está ganhando dinheiro porque você está pagando imposto a mais e tal. Essa do pagando imposto a mais te fisga por toda uma questão cultural que a gente tem no Brasil. Poxa, eu pago muito imposto, a gente não tem retorno, a gente não tem estrada boa, não tem escola boa, não tem hospital bom. E se ilude com isso, E né? isso aí fisga o empresário. Mas mexe com ele, né, cara? Mexe. E tem esse detalhe muito importante que você falou. Você está pagando imposto errado. Só que às vezes ele está pagando imposto errado, por quê? Porque ele está deixando de pagar um imposto que ele deveria pagar. Então realmente está pagando errado. Ou às vezes ele tem lá, faz uma média entre o que ele está pagando certo e o que ele está pagando. E o a mais e o a menos, né? Dá mais ou menos o que ele deveria pagar mesmo. Entendeu? Então a nossa empresa, ou o meu trabalho, né, assim, apesar de ser na área de contabilidade, na área tributária, eu tendo sempre a apontar para o cliente, olha, o seu problema não é imposto, o seu problema é a sua despesa com folha, está muito alta, o seu problema é despesa com fornecedor, está muito alto, o seu imposto está até regulado, podemos fazer um planejamento tributário aqui, vai te reduzir um pouco, mas esse percentual que vai te reduzir não vai salvar a sua empresa. Não é aqui que está o seu problema. Às vezes é, mas assim, não dá para me falar casos específicos, igual você falou lá, um supermercado faturando 300 mil reais por mês, 100% de nota fiscal, no Simples Nacional, eu já sei que o problema dele, dele é tributário. Pegar um caso desse, né? Eu já sei que o problema dele é tributário, mas nem sempre é, às vezes é folha. Então, a essência do contador, como médico do negócio, é de diagnosticar onde está o problema e apontar para ele. E o que eu acho interessante, né, Max? Estou aqui como entrevistador, você como entrevistado, mas somos sócios, né, da Conta Comigo, Before. Atendemos hoje já mais de 8 estados, né? Estamos atendendo 8 estados do Brasil já com clientes, né, nesses estados, na região norte e na região sudeste, né? Centro-oeste também. E centro-oeste. Então vamos lá. O que a gente já pegou muito aqui, eu queria até compartilhar, é que a gente, o empresário ouve isso que a gente falou agora, vê na internet. Não, você está pagando a mais, você está deixando dinheiro na mesa. Às vezes isso me sufoca, sabe? Poxa, então todo mundo está deixando dinheiro na mesa. Beleza. O contador só está calculando imposto a mais para os clientes. Nós contadores não entendemos de nada. E vem essas empresas que, poxa, você está deixando dinheiro na mesa. A gente precisa abordar isso aqui. Sim. É um conteúdo instrutivo, né? Dando instrução aí para a nossa audiência. Por outro lado, você acabou de falar assim, tá, mas aí eu vou lá analisar o imposto dele e vou dizer que tá tudo certo. Mas o empresário continua com o problema. Fala, tá, mas então onde é que tá o problema? E aí onde vem a nossa consultoria financeira que aponta isso. Exatamente. E aí muitos vão perguntar, mas qual o nível de assertividade disso? Qual é a garantia que vocês me dão que esse resultado que vocês vão me apontar então tá correto? É 100%. Né? No mínimo, até todo quanto é site, podcast, mídia nosso, a gente fala, garantimos no mínimo 99% de assertividade no financeiro. Por quê? Para dizer para onde é que nós ou o cliente tem que olhar. Isso. O problema é tributário? Às vezes a gente olha lá e fala, poxa, esse cliente está pagando um pouco mais de imposto do que a média. Vamos analisar. Mas só que ele está ganhando mais dinheiro também. Então a margem dele está mais elástica. Sim. Tá tudo bem. Então é muito tranquilo. Poxa, esse cliente está dando uma DRE contábil aqui, um lucro um pouco maior do que no lucro do caixa. Vamos analisar isso aqui. Será que ele está pagando bastante despesa, mas não está tendo nota? A gente consegue fazer esses cruzamentos. Então quando a gente vai apontar para o empresário para onde é que ele tem que olhar, a gente está dizendo com uma precisão de 100%, cara, é aqui que você tem que olhar. O seu financeiro tá dizendo isso, né, Max? É isso, tem que o contador, né, eu vejo assim, a minha função ali, a função da empresa, né, como se fosse uma empresa, a Conta Comigo Before, é uma empresa de medicina, mas com várias especialidades. Medicina para a empresa, né? Então a gente vai identificar o problema. E assim, até Eliabe, bem interessante a gente pontuar, quando a gente começou a nossa trajetória, a gente já nasceu focado em supermercado, né? E falou, pô, não, vamos para cima, eu quero ajudar o supermercado e tal. A gente estudava ali gestão de pessoas, RH, não sei o que, compras, layout. Vamos fazer um curso aqui de layout. A gente vai lá, ensina o cara a deixar a loja dele bonita, a vender mais. A gente, poxa, cara, a gente não vai dar conta de ajudar o empresário em tudo isso. Vamos focar na contabilidade, né, e na consultoria financeira. Que a consultoria financeira vai apontar para coisas da contabilidade que a gente resolve,
E se precisando de outro detalhe, a gente instrui, a gente direciona, mas a gente dá o diagnóstico de para onde ele tem que ir. Max, a conversa tá boa, já estamos praticamente chegando à metade do nosso podcast e a gente falou só sobre fornecedores. Não tem problema, foi relevante, mas você já adiantou o último ponto que eu tinha aqui, que era sobre o financeiro. E Max, eu acho que é bem rápido, você até já pontuou um pouco isso. Eu quero falar, não, sobre fornecedor, tranquilo, Max, você me convenceu. Mas e produtor rural? Esses não mandam nota, Max, como é que é isso? Então, Eliabe, o produtor rural, assim, depende de cada estado, né? Cada estado ali vai ter uma legislação pertinente, mas, via de regra, o produtor rural tem que emitir nota fiscal. Tem que emitir nota fiscal. E o que acontece? Às vezes o produtor rural não emite nota fiscal por questão de instrução mesmo, né? Questão de instrução. Então, a maioria das objeções contra o produtor rural, a gente vence assim, olha, toda vez que o produtor rural vier aqui na sua empresa, pede para ele sentar aqui do seu lado, do faturista, e você já emite a nota. Você emite, pede para ele trazer anotado no papel, login e senha, você entra no site da Cefaz, né? A maioria dos estados funciona assim, e você emite a nota. E tem dado certo isso? Tem dado certo, uma estratégia fantástica. Então tem conseguido emitir as notas fiscais, isso não tem sido um problema? Não tem sido um problema. A maior objeção é essa, o produtor rural não emite a nota, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Ele às vezes tem um cadastro de produtor rural lá na Cefaz. E tem os benefícios para ele também, para o produtor rural, que às vezes nem ele mesmo sabe. Exatamente, tem os benefícios para ele. E outra objeção que se tem, Eliabe, que a gente conseguiu quebrar também, alguns estados permitem que caso o produtor rural não emita a nota, você mesmo faça uma nota de entrada. A chamada contranota. Não seria nem a contranota, porque a contranota ela depende da nota anterior, né? Entendi. Seria uma nota de entrada mesmo. Eu vou pegar o CPF dele, em vez de emitir uma nota de saída, 5.102, eu vou emitir uma nota de entrada, 1.102. Entrada de emissão própria. Entrada de emissão própria. Show. Aí eu vou ali colocar o CPF dele, o produto que ele está me vendendo e tal, e vai ficar certo. Então, fornecedor de mercadoria para revenda, porque às vezes está no Simples Nacional, não consigo crédito, isso não é um problema. Compra de produtor não é um problema e, pelo contrário, às vezes você ajuda ainda esclarecendo o produtor rural, que ele tem, inclusive, benefícios sobre isso. Isso, tem a questão do fundo rural, né? Hoje em dia, o produtor rural não se aposenta mais com cartinha do sindicato. Tem a FDRINF, que é informada mensalmente no escritório, e fala, esse mês a gente fez retenção de fundo rural do produtor rural A, do B, do C. Isso aí vai contando, vai ficando na base dele, no e-social. Quando ele chegar à idade de se aposentar, ele vai conseguir se aposentar. E mesmo que o supermercado está no Simples Nacional comprando de produtor rural, ele também precisaria estar fazendo essa RIF. Tem que pegar essas notas. Tem que fazer a retenção da compra de produtor rural, independente do regime tributário dele. Mas qual o benefício? Às vezes nós dissemos que tem benefício para o produtor rural. Qual é esse benefício? O benefício principal, Eliabe, é a questão da aposentadoria dele, que ele vai ter, isso aí vai gerar para ele o direito de se aposentar. Fora que vai facilitar para ele a questão das obrigações acessórias, né, de emitir a nota fiscal e tal. Sim. Isso aí vai ser muito relevante. Outra objeção, só para a gente finalizar sobre o produtor rural, é a questão da... mas tem esse 1,5% que desconta? Isso. Mas esse 1,5%. E parece que você está me dizendo que tem casos de... O que o empresário fala, poxa, mas eu vou ter que pagar esse 1,5%. E muitas das vezes o nosso cliente consegue negociar isso com o próprio fornecedor dele. Isso, o empresário ali, o mercadista, ele tem a obrigação de reter, né? Às vezes o produtor rural fala, não, mas aí vai ficar ruim para mim e tal, vou ter que subir um pouco o preço da mercadoria e tal. Isso aí é negociável, O produtor rural, poxa, 1,5%. E aí, o que eu uso de exemplo também? São valores pequenos que são entregues diariamente ou semanalmente ali, né? E quando ele vai vender por frigorífico lá, uma carga de gado, todo mundo tem que pagar 1,5%. O frigorífico não alisa ninguém. Ele já está acostumado com isso. Já está acostumado com isso. E isso aí é benefício para ele. Isso não é problema também. Não é problema. Isso aí é negociável. Você pode ali ajustar o preço. Todos os nossos clientes conseguiram resolver isso. Conseguiram resolver. Aí, beleza. Eu tô te propondo, olha, você vai sair para um regime que você vai deixar de pagar uma carga tributária ali de 10%, para pagar 5% sobre a sua venda. Só que em contrapartida, você vai ter que ter algumas despesas a mais. Vamos dizer que esse 1,5% sobre a compra de produtor rural você tem que pagar. Mas qual a economia? Qual a economia que a mudança de regime e tal, e você vai estar fazendo certo, é igual a gente falou. Por mais que ele tenha o nosso cliente tem que pagar, por mais que o supermercado que sai do Simples vai pro Real tenha que pagar esse 1,5%, mesmo que ele assumir esse custo aí, ele vai assumir esse custo, né? O produtor aumentando o preço ali da mercadoria, ele vai assumir esse custo, mas compensa, é vantajoso. Show. Max, outro ponto. Tá, eu vou pro lucro real, tenho que ter nota de tudo.
eu fiz uma limpeza no meu ar-condicionado, eu chamei uma empresa para fazer detetização aqui na empresa, fiz uma manutenção predial, elétrica, pintura e por aí vai. Tudo que eu uso aqui na empresa eu preciso pegar nota. É isso mesmo. E ele consegue pegar nota de tudo porque ele acha que não vai conseguir, porque eu já tenho o senhorzinho ali que faz uma limpeza aqui pra mim, eu já tenho um amigo ali da esquina que faz a pintura. Consegue nota, não consegue? Como resolver esse problema, se é que isso é um problema? Não, resolve sim, Eliane, resolve sim. É tudo, às vezes a questão dessa transição do simples pro real, ela pode às vezes ter esse tempo por conta disso daí, desses ajustes que tem que fazer. Mas você consegue resolver sim. Porque a economia que vai te gerar é muito grande, né? Então a gente brinca assim, ó, cada R$ 1.000 que você pegar, que você ter de despesa, que você não pegou a nota, isso aí pode te gerar até 34% de imposto, né? Falando só de imposto de renda e contribuição social, vai dependendo do serviço ali. Só por não ter pegado a nota já está perdendo 34%. De 24 a 34, né? Ali guardadas as exceções ali, né? Mas você já está perdendo isso. No mínimo 24, isso é certeza. Isso é certeza, que ele vai estar perdendo por não pegar a nota. Então é compensativo, né? Então o que a gente faz? São estratégias. Poxa, tem um senhorzinho ali, uma pessoa que você gosta, seu amigo, você gosta de ajudar ele e tal, mas ele é informal, não tem nota fiscal nem nada. Você fala, olha, entre ajudar uma pessoa e economizar de 24% a 34%, poxa, eu tenho que pensar na minha empresa. Tem que pensar na minha empresa. Sim. Então você começa a criar procedimentos. Olha, o pessoal do financeiro hoje, a partir de hoje, financeiro só paga se tiver nota fiscal. Então é um procedimento interno que você já cria na empresa. Essa pessoa que te ajuda, você pode ajudar ela também de outra forma. Às vezes é uma pessoa que faz a manutenção elétrica ali para ti. Falou, hein, fazer o seguinte, vamos abrir um MEI pro senhor? O senhor trabalha aí, informal e tal, vamos abrir um MEI pro senhor? Consegue tirar nota na prefeitura? Consegue tirar nota na prefeitura. A questão que vai ter na prefeitura lá seria a questão do ISS, né, 5%, e vai ter que fazer a retenção de INSS. Que é quantos por cento, mais ou menos? A retenção de INSS, ela vai variar, né, de acordo com o valor, tem retenção de imposto de renda também. O caminho que eu sempre indico para esses serviços assim é sempre buscar emitir ali uma nota fiscal, a pessoa abrir um MEI. Ela abre um MEI, vai conseguir emitir a nota fiscal dela ali, uma taxa de R$70 por mês. Você já ajuda também um cara que estava informal a se formalizar, ele não vai perder nada com isso. Agora tem um ponto aí também. O empresário ele quer se organizar e quem presta serviço para ele não quer. Então talvez não é o parceiro ideal para caminhar lado a lado com ele. Tem esse ponto. Exatamente. Mesmo que ele vá na prefeitura e fala, poxa, mas eu tenho que pagar aqui 5%, 7% de imposto nessa nota. Se você negociar com essa pessoa e fala assim, não, eu vou pagar esse 7% a mais para você, ainda assim é compensativo porque vai economizar no mínimo 24%. Ainda assim é compensativo, né? Se você for colocar esse 5% aí, ele embutir isso daí, né, no preço do serviço dele. É um prestador de serviço que cobra um pouco ou bem menos do que uma outra empresa cobraria por ter os impostos, ter toda uma outra estrutura. Uma empresa, sei lá, de ar-condicionado iria cobrar bem mais caro aquela manutenção. E esse prestador de serviço avulso, vamos dizer assim, ia cobrar bem menos. Isso. Vai me cobrar 20% mais barato. Poxa, então paga esses 5 a mais aí de ISS e ajuda ele e tal. Ou às vezes ele está tentando economizar por pouca diferença, né? Às vezes ele contrata ali, quanto que é para instalar um ar-condicionado aqui? Aí aquele cara que é informal é 200. Aí ele liga numa empresa. Quanto que é para instalar? 250. Compensa. Vou instalar com a empresa que vai me dar a nota. Exatamente. Vai casar a minha operação. 24%, vamos se arredondar para 25%, dá no mínimo aí 50, é isso mesmo, 60 e poucos reais, R$70 de economia. É isso. Pode economizar 50, pois é, mas poderia estar economizando aí, vai pagar mais caro, porém economiza no imposto. Isso, exatamente. Então, tem todos esses abatimentos, já regulariza. Fora alguns casos, dependendo da especificidade do que for ali, também poderia gerar crédito de PIS e COFINS, né? Não só como despesa, dependendo ali o que vai ser feito, né? Se for um insumo ali para produção na padaria, por exemplo, aí geraria também mais 9,25% de crédito de PIS e COFINS. Show. Max, outro ponto sensível. Olha, você vai pro lucro real, mas aí o seu cadastro de produto tem que estar certinho. Tem que revisar todo o seu cadastro.
Então aí é no mínimo 1 ano. Aí às vezes, né, tem contadores que trabalham assim, não tem nada de errado também. Fique bem claro aqui. Olha, eu vou te passar em uma relação de NCMs com tributação, você tem que corrigir todo o seu cadastro. E claro, isso aí a empresa não consegue parar para fazer só isso. E vai fazendo no dia a dia, às vezes vai 1 ano para concluir esse processo, Sim. 6 meses. É assim mesmo, tem outra saída. Nós aqui, o nosso cliente, nós olhamos o cadastro dele. Como é que faz para corrigir o cadastro de produto? Se é que tem que corrigir mesmo, como é que é isso? Não, tem que corrigir, aliás, porque você tá ali, às vezes você pode Mas tem que corrigir porque tá indo pro lucro real? Não, em todo caso você teria que corrigir, né? O que a gente já tinha falado antes. No Simples Nacional também tem diferença, também tem tratamento tributário diferente para determinado produto, né? Para produto A ou produto B. Então, mesmo no Simples Nacional, inclusive vários estados estendem o benefício de isenção também para o Simples Nacional, né? No ICMS. PIS e COFINS é só monofásico, né? Mas mesmo no Simples Nacional você já teria que ter um cadastro de produto em ordens, né? Ali bonitinho para você emitir a nota fiscal. Em algumas medidas a gente já faz, por exemplo, alguns poucos clientes que a gente tem no Simples Nacional, a gente já corrige o cadastro dele para já emitir com o imposto correto. Empresas do lucro real, como depende ali da entrada e da saída, a gente faz uma matemática com o cliente assim, olha, você vai ter um custo menor de pessoal aqui se você contratar uma empresa especializada para fazer a correção do seu cadastro de produtos via API, né? Em tempo real. Em tempo real. Então, todo dia aquela empresa envia uma carga, vou até citar a empresa que envia uma carga com os produtos novos que a empresa deu entrada, corrige a tributação e já fica certo. Que é a Mix Fiscal, uma parceira nossa aí, vou mandar um abraço pro Fabrício Toneguchi aí, que é um... Carol, mandar um abraço para eles, que são parceiros nossos, não parceiros no sentido comercial, sim, mas porque eles têm uma ferramenta que a gente vê que é muito relevante para os nossos clientes. E que não teria problema nenhum se a gente tivesse uma parceria comercial com eles também, mas a gente não indica com esse intuito, nem temos uma parceria comercial com eles, né? Se tivéssemos, também não teria nenhum problema, mas a gente indica porque a gente confia no trabalho deles. A gente sabe do desafio que é manter uma base de dados de 5 mil, 10 mil, 15 mil itens, né, Max? Isso. Tudo classificado. Então, esse custo mensal para isso, para eles olharem diariamente para os seus produtos, exatamente, é um custo que se paga. Quanto seria um analista fiscal para estar fazendo isso dentro de um supermercado? Primeiro que não faz uma única pessoa, né? A Mix Fiscal tem um time olhando só para isso diariamente, né? Exatamente. O custo que você teria com a empresa é bem menor e quando você coloca um ser humano lá, eu garanto para você, se colocasse eu, que tem aí 15 anos de experiência com contabilidade, para revisar todo dia o cadastro de produto, em algum momento, eu tô com uma filhinha nova agora, 2 meses, né, a Cecília. Sim. Às vezes eu posso ter uma noite mal dormida, a Cecília chorou muito, aí eu chego lá e tal, aí tem, por exemplo, assim, sal comum é isento de ICMS, só que é só o sal comum. Se for o sal de churrasco, já não é. Aí eu dou uma olhada assim, leio meio errado e coloco lá o sal comum, achando que é sal de churrasco. Não presta atenção, às vezes é sal comum. Não tá num dia bom. Então num dia bom eu posso errar, né? Então um analista fiscal aí também pode errar. Então você tem uma empresa que tem uma regra parametrizada para corrigir isso aí. A Mix Fiscal às vezes é difícil acertar em 100% dos casos justamente por essa especificidade, né? Então tem lá o sal, se for comum mas como é que eu vou saber? Então a gente já sabe onde tem esses gargalos também em supermercado e a gente já orienta, olha, vê aqui esses produtos aqui, ó, esses produtos de padaria, eles têm uma interpretação dúbia, se você não ficar atento, ele vai ficar a tributação errada e tal, mas isso é tranquilo de resolver e é um custo muito satisfatório pela economia tributária que você vai ter. O investimento vale a pena. Não tem nem comparação. Isso. Max, a gente falou aqui também sobre financeiro, é o penúltimo ponto. Seria o último, eu vou deixar um outro ponto por último aqui. Sobre financeiro. O empresário fala, olha, se você for para o lucro real, você não pode misturar as finanças pessoais com as da empresa. Você não pode pagar boleto de uma outra empresa sua por essa empresa que está indo para o lucro real. E você tem que organizar tudo. E olha, organizar financeiro não é fácil. É uma missão quase impossível. O empresário não sabe fazer isso. Liga no pessoal do sistema, o pessoal do sistema às vezes vai ajudar com o que eles sabem também, mas não vai lá dentro da empresa implantar essa consultoria. Sim. Como é que ele resolve esse problema do financeiro? Isso é um problema mesmo? Isso demora para ser implantado, organizado, para o empresário vencer essa barreira do controle financeiro? Porque no lucro real, o contador vai querer os extratos.
uma boa contabilidade vai pedir isso. Me dá aqui os extratos de caixa, seus fechamentos de caixa. Às vezes o empresário não tem nada disso. Isso. E o contador fala, não, você precisa organizar isso para você ir pro lucro real. Como é que eu vou fazer a sua contabilidade? E o contador tá certo. Tá certo. Tá certo. E se o empresário não tem isso, como é que a gente resolve isso então para os nossos clientes, né? Explica isso aí, precisa ter o financeiro, não precisa, como é que a gente resolve isso? Precisa, Eliab, precisa ter o financeiro, mas aí é aquilo que a gente está batendo na tecla desde o início, né? Um financeiro não é porque você está indo para o lucro real que você tem esse controle. Isso é que você me perguntou, essa questão de misturar as despesas, os gastos, né, pessoais com os gastos da empresa, né? Por Ou exemplo, entre empresas, né? Às vezes tem um grupo. sai para jantar com a esposa, com a família, né? Pega o cartão da empresa e passa no restaurante e tal. Isso daí não pode no Simples Nacional também. Isso aí não é uma regra do lucro real. Não pode por quê? Porque constitui uma coisa chamada confusão patrimonial. Então, quando você começa, por exemplo, eu tenho um gadinho ali no sítio, né? Vendi aquele gado, cara, eu tô precisando de um dinheiro lá no mercado para poder pagar um fornecedor. Aí você já fala, olha, deposita esse dinheiro direto lá na conta do mercado, né? Então, começa a ter ali uma confusão patrimonial. O Simples Nacional é tributado sobre a receita. Então, se está entrando um Pix de outra coisa e tal, o que o fisco vai entender? Que você está vendendo no seu supermercado sem emitir nota. Porque está entrando dinheiro ali, às vezes é você mesmo que está... Você vai lá, por exemplo, às vezes vende o gado, vende à vista, né? Pega o dinheiro, vai lá e deposita na conta da empresa, sem justificativa nenhuma. Então, tem a maneira certa para o empresário injetar dinheiro na empresa. Tem a maneira correta de ser feita. Mas esse tipo de situação aí, no Simples Nacional também não pode, é confusão patrimonial. Show. Os órgãos de fiscalização podem desconsiderar toda a apuração de imposto que você fez e te tributar com base no valor que entrou na sua conta bancária. Show. Entendeu? Tributar integralmente, inclusive te aplicar uma sanção por você não ter emitido nota fiscal. Aí, para você justificar isso, é muito difícil. Show. Você vai ter que explicar ponto por ponto. Aí vai chegar um ponto que, olha, aqui não existe diferença entre atividade econômica na pessoa física e diferença de atividade econômica na pessoa jurídica. Show. Aí o auditor vai lá e mistura tudo, gado com empresa e tudo, calcula lá quanto que deu de entrada e tributa. Show. Porque você está bagunçando, você está misturando, entendeu? Maravilha. Então você deve organizar o financeiro. Dá para organizar? Dá. Implantar ali fechamento de caixa, a maioria das empresas já tem, fecha o caixa, concilia, faz o lançamento das despesas no sistema. E quem não faz isso? Tem que fazer, isso aí tem que fazer. A gente tem já manuais prontos, a gente já tem treinamento, a gente tem análise de sistema para fazer isso, né? Então, quando um cliente, por exemplo, entra com a gente e vai migrar para o lucro real, a gente já tem uma equipe de implantação do financeiro. Esse consultor vai verificar qual que é o seu sistema. Esse sistema aqui a gente atende, então beleza. Esse sistema a gente não atende. Então, o nosso analista ele vai analisar esse sistema e vai te falar... Ver se ele atende. Ver se ele atende. Atendendo, ele vai te falar, inclusive, como que você vai usar o seu próprio sistema. Ele não vai pedir pro nosso cliente, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Tá aqui o checklist. Liga lá pro seu sistema para ele te ensinar como é que você faz. Isso aí não funciona. Até uma das coisas que nos uniu, né, que era justamente essas questões entre contador e software house. O contador falou, preciso que tenha essas informações no sistema. Fala pro pessoal do sistema. Aí o pessoal do sistema, olha, preciso de tal informações do contador. Fala pro contador, fica aquela briga, né? Fica aquele limbo ali no meio de campo. Então, o que a gente faz? A gente analisa, faz uma análise do sistema da empresa e, inclusive, fala, olha, quando chegar quando tiver uma despesa, você vai lançar nessa tela. Nunca lança nessa, porque essa aqui não vai aparecer no relatório, não vai funcionar para você. Tem que ser nessa tela. Já vai pronto, entendeu? Então, o que a gente precisa do empresário? Uma pessoa para fazer isso. E, na maioria dos casos, pessoas que nunca trabalhou com financeiro. Pessoas que não têm experiência com financeiro, é muito simples de fazer, desde que você tenha um método, você tenha analisado o sistema, onde que tem que lançar cada coisa. As pessoas que tiveram mais sucesso foram pessoas que não eram da área financeira, não têm faculdade, não têm pós-graduação, nada em gestão financeira, estão lá fazendo financeiro da empresa. E aí a hora também aqui no finalzinho, né, Marcos, já de vender o nosso peixe também, e não há nada de errado nisso. A gente deixou aí todo um arsenal de estratégias aí já para o empresário nesse episódio. E a gente viu que não tinha, pelo menos aqui na nossa região, a gente viu que não tinha ainda e não encontramos até hoje uma solução para isso e nós criamos. Porque esse problema que você está falando, né, o contador
quer resolver alguma coisa, passa pro empresário, o empresário fala, fala pro empresário, vê lá com o seu sistema. O sistema fala, não, isso aqui não é bem assim não, verifica novamente lá com o seu contador. E sistema e contabilidade não se conversam. Esse problema nós resolvemos há mais de 5 anos atrás, quando nós abrimos nosso escritório. Né, onde essa briga, entre aspas, nós já resolvemos há 5 anos atrás, quando a gente juntou. Isso. Abrimos, né, a antiga Before, hoje Conta Comigo Before. E é exatamente isso que a gente faz, né, Max? A gente pega na mão do empresário, fala que vai acompanhar, acompanha e só larga da mão dele quando tiver pronto, implantado o financeiro. Sim. Falando especificamente do financeiro. E depois que está implantado, a gente solta a mão dele? Não, jamais. A gente dá um pouquinho mais de folga durante o mês, mas quando vira o mês a gente vai lá, analisa, audita tudo que ele fez no financeiro, se está batendo ou não. E tem que bater 100%. E batem. Todos os nossos clientes do supermercado financeiro batem 100%, ou no mínimo 99,7%, que é a nossa taxa de assertividade mínima aceitável, né? Isso, então graças a esse trabalho também, Eliabe, do financeiro, a gente tem condições de acompanhar o cliente e saber onde ele está errando, ajudar ele. Porque, por exemplo, eu vejo que chegou lá uma despesa de R$1.000, não veio nota fiscal, só tem o pagamento pelo financeiro lá. Eu olho no financeiro, o que é isso aqui? Manutenção da câmara fria. Vou ligar para o empresário, empresário, como é que está funcionando aí a manutenção da câmara fria sua? Quem que está fazendo? Rapaz, é um pessoal aqui que faz há muito tempo para mim e tal. Falei, pois é, eles não estão mandando nota. Você combinou com eles? Rapaz, eu combinei com eles, eles falaram que ia emitir, deve que esqueceu, eu fiz o Pix. Falei, pois é, conversa com eles lá, não tá vindo a nota e tal. Então a gente tem condições de depois ir acompanhando também. E até deixar aqui uma estratégia para você, empresário. Enquanto você estiver pagando por serviços aí na sua empresa, para depois a empresa trazer a nota, sempre você vai ter problema. Mude a estratégia. Fala, só vou pagar com nota fiscal. Só pago mediante nota fiscal. Você vai descobrir que todo mundo vai começar a trazer nota fiscal para você. E esse negócio de deixar para emitir a nota depois é nunca. Exatamente. Max, último ponto. Nós vamos precisar de um episódio inteiro para falar sobre ele. Você tem a missão de resumir aqui em 1 a 2 minutos. Um outro ponto que precisa fazer é operações fiscais. Você faz baixo de mercadoria que você usa para o seu consumo aí do mercado, pega um produto para limpeza do mercado, vai lá e pega na prateleira. Tem que fazer nota disso, nota de baixa. Tem produtos que você perde, tem que fazer nota de perda. Poxa, eu vendo kit, eu vou lá e monto uma cesta básica e vendo isso, é um kit. Eu não posso ir lá vender, cadastrar um produto cesta básica, eu tenho que baixar o estoque dos itens. Desagregação, né? Compro vaca e o boi inteiro e vendo partes. Transformação, entra farinha de trigo, eu produzo bolo lá na minha padaria. Tem cliente que vem aqui no mercado e faz compra um produto, depois ele vem para trocar. O correto é fazer a nota de devolução de cliente, ou o fornecedor que manda um produto e eu preciso devolver isso pro fornecedor, também tem que ter nota. Tem que dar entrada de nota, como já foi comentado aqui hoje. Resolver isso é difícil, é complexo. Se não, como que a gente resolve isso? Como que o empresário pode resolver isso? Não, Eliabe, não é complexo não. É complexo para quem não tem conhecimento. Porque isso aqui é o principal, que você sempre comenta comigo, que gera mais estranheza para os clientes. Isso, né? É complicado para quem não tem conhecimento. Se eu ligo para o supermercadista e falo, olha, deixa eu falar com o seu faturista aí. Olha, a partir de hoje você tem que emitir nota de perda, você tem que emitir nota de reclassificação, produto que vai para a padaria tem que fazer transformação, produto que você vende ele de uma maneira diferente do que veio, você tem que reclassificar ele, transformar e tal. A partir de hoje você tem que fazer. Para ele é muito complexo porque ele não sabe, ele nunca viu essa operação. Como que eu vou fazer essa nota aqui no meu sistema? Como que eu vou fazer essa nota no sistema e tal? Aí vem aquele detalhe que a gente acabou de falar agora sobre o financeiro também. Não, liga lá no seu sistema. Liga lá no sistema e vê como que faz nota de perda, né? Então a gente já tem pronto e desenvolvido instruções nesse sentido. A gente já tem manuais, a gente já tem treinamentos. E, cara, aí quando você trabalha com nicho já que você conhece, por exemplo, assim, eu falo pro supermercadista, você tem que fazer nota de perda. Perda? Como assim? É só entrar aqui no sistema e fazer? Não, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje você vai ter que bolar aí uma estratégia, vai funcionar assim, você vai ter um funcionário ali do hortifruti, a hora que ele separar as mercadorias, né, que estão estragadas ali, ele vai pesar, vai anotar num caderninho. Você tem uma posição de já fazer isso com um coletor de dados e tal. Qual que é o seu sistema? Seu sistema não tem coletor de dados, dá para fazer? Dependendo do sistema, nosso analista já vai lá e já ensina como é que ele faz. Isso, então, além de o processo, porque ainda ficaria
um triângulo maior ainda. Fala, olha, você precisa fazer nota de perda, vê com o seu sistema. Aí ele vê com o sistema, tá, eu quero fazer a nota de perda. Tá, mas perdeu o quê? Não, liga lá, vê lá, faz um curso lá do Leandro Rosadas para ver como que você mede as suas perdas. Aí ficaria um triângulo, né? E nunca resolve. E nunca resolve. Então a gente já, Show. dependendo do sistema, a gente fala, olha, você vai emitir nota de perda, é nessa tela, usa, começa assim, ó, pesando aqui e tal, questão de desagregação da padaria, olha, tenta trabalhar esse estoque aqui desse lado, é o estoque da padaria, esses produtos já vai entrar direto na padaria. Boa parte das A estratégias. gente eu já consigo dar algumas estratégias para ele vencer isso aí, não só na parte de operação ali de emitir a nota fiscal, mas o procedimento por trás. Gerencial dele mesmo. Exatamente. A operação dele mesmo ali, né? Exatamente. Márcio, só recapitulando, o que nós falamos nesse vídeo para nossa audiência não se perder? Uhum. Você precisa, para ir para o lucro real, revisar a sua questão de fornecedores, compra de produtos de produtor rural, pegar a nota fiscal, questão de revisar fornecedores para evitar comprar do Simples Nacional, ou se comprar do Simples Nacional, com aquela estratégia que o Max comentou lá, do desconto, né, tenta renegociar isso com o seu fornecedor. Notas de despesa, né, pegar nota de todas essas despesas. Cadastro de produto, a gente também entregou aqui a solução para cada ponto desse, nota de despesa, cadastro de produto, procurar uma empresa que te ajude no monitoramento de cadastro. Financeiro, realmente precisa implantar um financeiro, fazer a separação das entidades, pessoa física, pessoa jurídica, ou as pessoas jurídicas envolvidas no grupo comercial. Operações fiscais, baixa, uso e consumo, perda, isso é um problemão. Uhum. Temos manuais para tudo isso. Isso. Então, com a Conta Comigo, a transição de regime tributário, ela reduz ali, na minha análise bem superficial, no mínimo 70% dessa dor ela é diminuída. Ela diminui drasticamente, justamente por esses pontos. Então, poxa, para cada problema ficou claro aqui que temos uma solução para isso. Sim. Né? Então você pode pegar essas soluções, levar para o seu contador, para ele te auxiliar nisso, nessa transição de regime. E se precisar da gente, estamos aqui também à disposição. Conta comigo. Eu ia até propor, Eliab, se alguém estiver vendo esse vídeo aí, tiver dúvida, eu tenho uma dúvida aqui, como é que emite uma nota fiscal de perda. Quiser comentar no vídeo aí, manual de nota fiscal de perda, eu mando pra você, tá bom? Só comentar aí no vídeo. Tá bonzinho demais. A gente vai, ou entra nas nossas redes sociais, pode mandar um direct, marcar uma sessão estratégica com a gente direct também, né, lá no Instagram. No nosso Instagram tem o contato do Eliab, que é nosso diretor comercial. Quiser mandar uma mensagem para ele, olha, me ajuda com esse manual aqui, a gente ajuda. Max, vamos propor um desafio aqui. Quem assistiu esse vídeo até aqui, obviamente é porque ele vai estar vendo. Vou pedir pro pessoal não fazer corte disso, só para quem assistir mesmo até o fim vai ouvir isso. É porque esse conteúdo foi relevante. Sim. Tem direito a uma sessão estratégica com a Aí, gente. Show de bola. Fechou? Fechou. Max, obrigado mais uma vez. Valeu, Eliab. Tamo junto. E qualquer hora nós marca aqui um podcast só sobre operações fiscais. Vamos marcar. Né? Um tema muito relevante, vai ajudar ainda mais a nossa audiência. Agradeço a você que ficou até aqui. Max, mais uma vez, muito obrigado e faça suas considerações. É isso, gente. O lucro real não é bicho de 7 cabeças. Com o procedimento correto, com a instrução correta, você vai conseguir migrar sem problema nenhum, isso eu te garanto, tá? Não é bicho de 7 cabeças, não é coisa de outro mundo. Pode ir, qualquer coisa, conta comigo. Conta comigo.